Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando alguns dos carros pessoais do Paul Walker que acabaram aparecendo na franquia Velozes e Furiosos. Pois é, se você não viu, recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo mostrando a história de um GTR em específico, que foi do Paul Walker, mas depois foi vendido, e quando eu fiz esse vídeo, na hora que eu tava fazendo a pesquisa, eu caí em alguns sites que mostravam a coleção do Paul Walker. E depois de ler um pouco, eu percebi que alguns desses carros tinham aparecido na franquia, né? Então, justamente por causa disso, eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês. Para caso vocês não saibam, caso vocês não tenham pesquisado tanto assim, para vocês verem essas curiosidades que são bem interessantes. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Em terceiro lugar nós temos o Nissan 370Z, que foi utilizado pela Gisele no Velozes e Furiosos 5. Sim, aquele mesmo que se passou aqui no Rio de Janeiro. Bom, nesse ponto você já deve saber que a Nissan era uma das marcas preferidas do Paul Walker. Inclusive, no filme ele aparece com vários Skylines e GTRs, e na vida real ele também já teve alguns. Teve um vídeo que eu falei especificamente sobre isso, que no caso foi o último ou penúltimo. Caso você queira ver, tá aqui em cima. Na verdade, é desse lado. Mas a verdade é que ele não gostava apenas de GTR, ele também tinha um 370Z na sua coleção pessoal. Esse daqui foi o 370Z que foi utilizado no filme pela Gisele, só que no filme ele estava com uma configuração um pouco diferente da que estava com o Paul Walker depois do filme. Caso você não lembre de qual carro que eu tô falando, é basicamente aquele Nissan 370Z prata. Ele era um carro prata, com as rodas pretas, é basicamente esse carro aí que vocês estão vendo agora. Já quando esse carro foi para o Paul Walker, ele fez algumas modificações e o carro ficou desse outro jeito. Apesar de ter várias modificações, ainda é o mesmo carro. Uma curiosidade é que quando o carro estava no filme, ele tinha um adesivo de uma empresa chamada AI Performance, ou Always Involving. Se você assistiu esse outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que no caso foi sobre o Carrera GT, que o Paul Walker acabou se acidentando, né? Você sabe que a Always Involving era basicamente uma empresa dele e de um cara chamado Roger Rodas. Curiosamente, esse Roger Rodas era a pessoa que estava dirigindo o Carrera GT no momento do acidente. Mas ambos tinham essa empresa chamada Always Involving, e se você reparar bem nesse Nissan 370Z, ele tem um adesivo dessa empresa no filme. Tem até uma cena nesse mesmo filme que mostra o Paul Walker com uma camiseta dessa empresa. Então ele acabou aproveitando um pouco daquele espaço para poder fazer propaganda para a própria empresa dele junto com o Roger Rodas. A questão é que durante as gravações do filme, o Paul Walker acabou gostando bastante desse 370Z e quando acabou o filme ele decidiu comprar o carro. Porém, como ele acabou gostando mais do carro do que da configuração, ele decidiu fazer algumas modificações para deixar o carro mais na cara dele. Então de imediato ele já pegou, trocou as rodas, que no caso ele colocou uma TE37 Volk, trocou o aerofólio do carro também e colocou também outro adesivo da E-Performance, só que dessa vez escrito por extenso. Nessa nova configuração, o Paul Walker ficou com o carro, ele acabou participando de alguns eventos e infelizmente, posteriormente, o Paul Walker acabou falecendo, né? E aí o carro ficou guardado e em 2020 ele foi leiloado. Curiosamente, esse daqui foi o 370Z mais caro que foi vendido, né? Em leilão. E na época ele foi vendido por $105 mil, que hoje em dia dá mais de R$500 mil. Atualmente nós não temos informações de quem comprou o carro, porém a pessoa que pagou esse valor no 370Z, que foi o 370Z mais caro, sabe da história do carro e também quem que montou ele, né? Então provavelmente ele vai manter o carro do jeito que está. Afinal, para quem gosta de carros, gosta de Velozes e Furiosos e é fã do Paul Walker, sabe qual é a história desse carro. Então provavelmente ele vai cuidar. Pelo menos é o que esperamos. Em segundo lugar, nós temos o Porsche 911 GT3 RS do filme Velozes e Furiosos 5 também. Pois é, eu falei aqui pra vocês que o Paul Walker ele era fã de JDM, ele gostava bastante de Nissan Skyline, 370Z e Supra, enfim. Ele tinha diversos carros, só que curiosamente ele gostava bastante também de Porsches. Inclusive, o carro dos sonhos dele era justamente o Carrera GT, que ele acabou se acidentando. A questão é que isso não ficou apenas nos sonhos, né? Apesar do Porsche Carrera GT ser o sonho dele, na garagem ele tinha outros 3 Porsches que no caso eram 3 GT3. E um desses 3 carros apareceu no filme Velozes e Furiosos 5. É esse Porsche azul aí. Apesar de ser apenas um carro, no filme eles acabaram utilizando 2, que no caso foi o carro Hero, ou carro herói, né? Meu inglês não é muito bom, mas enfim. Eles acabaram utilizando o carro herói e também as réplicas. O carro herói era basicamente o carro principal, né? O carro que estava melhor construído. Era o carro que estava basicamente inteiro, que você via em todas as filmagens, onde dava para você ver de fato o carro. Foi o carro que acabou participando de eventos e o carro que estava melhor montado, né? O carro que estava com todas as configurações e que sempre que precisava de uma cena do carro com detalhes, era o que aparecia. E também nós tivemos a réplica, que no caso era um carro de acrobacia, né? Ou também chamado de stunt car, já aproveitando a deixa do inglês.
Esse daqui foi o carro basicamente que foi utilizado para cenas mais perigosas, cenas que envolviam derrapagens, e também foi dirigido por dublês e não necessariamente pelo Paul Walker, ou Brian no filme. Uma curiosidade é que o Velozes e Furiosos é um filme que mostra bastante a cultura de carros japoneses nos Estados Unidos, ou também chamado JDMs. Só que o Paul Walker que acabou incentivando eles a colocarem um Porsche no filme para poder variar um pouco, afinal ele também era muito fã da marca. Só que o Porsche que eles acabaram utilizando nesse filme, por mais que pareça um GT3, né, tenha o adesivo lá escrito GT3, ele não era um GT3 de fábrica, ele foi modificado para o filme. Na verdade ele era um Porsche 911 Carrera 2 996. Inicialmente ele era um coupé prata, só que depois eles fizeram algumas modificações para deixar o carro visualmente mais bonito para o filme. E também para dar uma cara de ser um carro mais rápido e, enfim, entrar na atmosfera do filme. Então eles modificaram o carro inteiro, fizeram uma nova pintura, colocaram adesivos, mudaram a asa, mudaram o interior do carro também, e a única coisa que eles acabaram não mexendo era o motor. Isso porque ele já era um carro forte e ele já tinha a potência necessária para o que eles precisavam fazer. A única coisa que eles precisaram fazer de fato foi soldar o diferencial traseiro para poder fazer aqueles drifts que vocês viram no filme. Só que como eu falei para vocês, eles construíram dois carros, né? No caso o Hero e a réplica. Obviamente que o carro réplica ele era um pouquinho pior do que o original, porém eles colocaram isso em basicamente os dois carros, né? Tanto as rodas que eram de 18 polegadas da marca GCW, quanto as gaiolas dentro do carro, afinal o carro de acrobacia precisaria ter ainda mais segurança do que o principal, o banco Sparco, o volante NRG, enfim. Eles fizeram dois carros praticamente iguais, só que o de acrobacia tinha uma curiosidade a mais aí. A questão é que dentro desse carro ele tinha dois volantes, pois é, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O do lado direito serviu basicamente para o dublê dirigir o carro, ou no caso um especialista ali, né? E o do lado esquerdo ele não estava funcionando, era basicamente para o Paul Walker fingir que ele estava dirigindo. Assim, colocando a câmera de maneira estratégica, você veria apenas o Paul Walker e o carro em movimento, e aí você imaginaria que era o Paul Walker que estava dirigindo, quando na verdade era o próprio dublê. Apesar de tudo isso que eu falei, esses Porsches, por mais que sejam bonitos, eles eram carros normais, né? Eles não eram necessariamente a versão esportiva da Porsche, né? Que é o GT3 mesmo. Então, eles eram meio que carros comuns ali que eles pegaram e modificaram. Pelo que foi dito, aparentemente eles compraram esses carros por cerca de 30 mil dólares. E em primeiro lugar nós temos o Supra branco do Velozes e Furiosos 7, que foi aquele que apareceu na homenagem para o Paul Walker depois do acontecido lá em 2013. Pois é, se você assistiu esse outro vídeo que eu fiz, você sabe que antes do filme Velozes e Furiosos, o Paul Walker ele era fã de... A voz falhou. O Paul Walker era fã de Muscle Cars, inclusive ele chegou para as gravações com o Chevy 2 1966 na época, e durante as filmagens ele acabou conhecendo mais da cultura JDM e depois virou um fã desses esportivos japoneses. E aí ele acabou comprando Skyline, Supras, Nissan 370Z, enfim. Só que, sem dúvida nenhuma, o Supra é realmente um dos carros que mais marcaram ele junto com o Skyline. Justamente porque o Supra aparece no primeiro filme, né? No caso, ele foi o primeiro carro que realmente chamou muita atenção, afinal ele foi a estrela principal do primeiro filme, né? Foi o carro que o Brian pagou pro Toretto lá de 10 segundos. Então depois do primeiro filme, o Paul Walker gostou bastante de JDMs, foi lá, comprou o Skyline e posteriormente ele comprou um Supra também. Então eu imagino que esse carro devia ser muito especial para ele, né? Afinal, foi o carro que fez ele ficar famoso praticamente. É um carro que participou da história dele e ainda era um carro esportivo e muito requisitado. Então, acho que ele tinha um carinho especial por esse carro. Então, justamente por isso que no final do Velozes e Furiosos 7, quando eles quiseram fazer uma homenagem pro Paul Walker, eles pegaram esse carro e fizeram alusão a duas coisas. A primeira foi o Velozes e Furiosos 1, que acredito que todo mundo tenha pegado a referência, né? Do Supra e do Dodge do Toretto. Afinal, foi basicamente a corrida do final do primeiro filme e eles refizeram isso no sétimo, só que com um tom mais triste, né? Querendo ou não. Só que a segunda alusão que eles fizeram foi justamente a vida pessoal do Paul Walker, porque aquele carro era um carro pessoal dele e eles utilizaram isso para fazer essas duas referências. A primeira ao primeiro filme e a segunda à vida pessoal do Paul Walker, que infelizmente foi levada nesse acidente. A verdade é que nós não temos muita informação sobre esse Supra, nós não sabemos nem o ano dele. Algumas pessoas falam que é 94, outras 95, outras falam que é 98, só que a mais aceita é que é um ano de 1995, um Supra MK Targa Top 4, mas não tem como falar com 100% de certeza. Mas a única coisa que nós sabemos era que de fato era um carro dele da coleção pessoal. Mas e vocês, sabiam que esse carro aqui foi na verdade da coleção do Paul Walker ou só pegaram a referência do primeiro Velozes e Furiosos? Coloquem aqui nos comentários que eu vou ler todos.
Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.